No Brasil, se tem uma lei que não falha, é a lei do ex. É muito comum no futebol, especialmente no Brasil, um time sofrer gols de jogadores que já passaram por essa equipe. No entanto, existem alguns casos em que a lei do ex vai para outro nível. Casos em que o gol de um ex-jogador ajuda a rebaixar um time. Nesse vídeo, você verá 5 jogadores famosos que marcaram gols que ajudaram a rebaixar as suas antigas equipes. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Número 1, Marinho contra o Santos. Esse aqui é também o caso mais recente dessa lista que eu montei. O Marinho, vocês vão se lembrar, jogou no Santos há pouco tempo. Ele defendeu o Peixe de 2019 a 2022. E detalhe, nesse período o Marinho jogou muita bola. Em determinado momento ele foi não só o principal jogador do Santos, mas um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Tanto que você deve se lembrar que, com uma fase muito boa do Marinho no Santos, algumas pessoas até começaram a pedir que ele tivesse oportunidades na seleção brasileira. Ele que acabou sendo líder daquele time do Santos que chegou até a final da Libertadores de 2020 contra o Palmeiras, sendo até eleito Rei da América. Então, enfim, você já sabe que no Santos ele jogou muita bola. Só que com o tempo, a relação entre o Marinho e o Santos foi ficando desgastada, ao ponto de ele ir embora do Santos no começo de 2022 para jogar no Flamengo. Só que ele deixou o Santos, de certa forma, de uma maneira polêmica, porque ele disse, logo quando assinou com o Flamengo, que ele tinha que ir para o Flamengo porque ele precisava ir para um time que pudesse disputar títulos, e no Santos ele não poderia fazer isso. Então, com essa declaração, os torcedores do Santos, especialmente, começaram a taxar o Marinho como um jogador ingrato. Isso mexeu bastante com a relação entre o jogador e o clube. O que aconteceu? O Marinho não vingou no Flamengo e acabou sendo negociado com o Fortaleza. E aí que vem o grande castigo. Após o conflito entre Marinho e Santos, o Marinho fez um dos gols que ajudou a rebaixar o time da Vila Belmiro agora em 2023. Na 38ª rodada agora do Campeonato Brasileiro, o Santos dependia apenas de si para não ser rebaixado. Se o Santos vencesse o Fortaleza, ficava na Série A. Só que o Santos acabou perdendo por 2-1 e o primeiro gol que o Fortaleza fez nessa vitória sobre o Santos fora de casa foi marcado justamente pelo Marinho. E não é só que o Marinho fez o gol que ajudou a rebaixar o Santos. Ele fez o gol e comemorou, mandando a torcida do Santos calar a boca. Então, foi um gol bem representativo. Marinho, então, abre a nossa lista de jogadores que ajudaram a rebaixar suas antigas equipes. Número 2, Thiago Galhardo contra o Vasco. Esse caso do Thiago Galhardo acabou acontecendo no ano de 2020. O Thiago Galhardo, muita gente não sabe, mas ele já passou pelo Vasco. É que não foi uma passagem tão marcante assim. Aqui no Brasil ele ficou mais conhecido jogando pelo Ceará e pelo Inter antes de chegar ao Fortaleza, onde está atualmente. Só que o Galhardo lá entre 2018 e 2019 jogou no Vasco. E é o seguinte, ele jogou bem. Foi uma boa passagem, marcou gols, rapidamente se tornou uma referência dentro do time, só que tinha um porém. O Thiago Galhardo sempre gostou de dar muitas entrevistas, sempre gostou de se posicionar, de falar, então alguns torcedores não gostavam muito dessa postura do Galhardo. Enfim, o que fez a relação entre Galhardo e Vasco ficar estremecida? O Galhardo era um dos líderes do time, e na época a diretoria do Vasco vinha atrasando os salários do elenco. Então Galhardo, na posição de líder, foi e teve um embate com a diretoria. Esse embate acabou resultando no afastamento do Galhardo, fora que ele tinha também problemas com o técnico Alberto Valentim. Então ele acabou indo embora do Vasco, foi seguir sua carreira no Ceará, no Inter, até no futebol espanhol e agora está no Fortaleza. Só que quando foi em 2020, quando ele já estava jogando no Internacional, o que aconteceu? O Vasco brigava ali nas últimas rodadas para não ser rebaixado, precisava de vitórias, e aí o Galhardo, jogando pelo Inter, fez o gol que ajudou a fechar o caixão na época do time cruzmaltino. O Inter venceu o Vasco em São Januário pelo placar de 2-0 e o Galhardo fez um belo gol, inclusive, no finzinho da partida para ajudar a jogar o Vasco lá para baixo. E detalhe, foi um gol muito comemorado pelo Galhardo, tanto que até a camisa ele tirou. Número 3, Dudu contra o Cruzeiro. Agora vamos para um caso de 2019 e aqui entra uma situação que muita gente não sabe. Muita gente não sabe que o atacante Dudu, que hoje é ídolo do Palmeiras, já passou pelo Cruzeiro.
vocês devem se lembrar do Dudu no Palmeiras e até um pouquinho no Grêmio. Só que o Dudu não é só que ele passou pelo Cruzeiro, ele foi revelado pelo Cruzeiro. É que a passagem dele pela Raposa foi bem curtinha. Ele jogou no Cruzeiro só de 2010 a 2011, e isso que nesse meio período ele ainda foi emprestado pro Coritiba. Aí depois ele foi jogar no futebol da Ucrânia e aí voltou ao Brasil para jogar no Grêmio e agora no Palmeiras, onde tá até hoje. O Dudu fez um gol importantíssimo que ajudou a rebaixar o Cruzeiro lá em 2019. Em 2019, você deve se lembrar, o Cruzeiro passava por uma grande crise. Não conseguia ganhar de ninguém, passou a ver panelas dentro do seu elenco, vários treinadores foram demitidos, e ainda assim, com toda essa confusão, o Cruzeiro chegou para a última rodada, para a 38ª, com um jogo no Mineirão, e tendo a possibilidade de se salvar dependendo de uma combinação de resultados. O Cruzeiro precisava ganhar e torcer contra os seus concorrentes, principalmente contra o Ceará. Só que o Cruzeiro nem a sua parte acabou conseguindo fazer, porque o Palmeiras venceu o Cruzeiro dentro do Mineirão por 2-0 e o gol que fechou o caixão do Cruzeiro acabou sendo um gol de cabeça marcado pelo Dudu, inclusive um belo gol que vocês estão vendo aí. E ele comemorou bastante porque o que acontece? Ali em 2019 tinha uma rixa muito grande entre Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro, na época, acabou eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil e teve aquele lance do Sassá, que era atacante do Cruzeiro, ter dado um soco no lateral direito Mike do Palmeiras. Então, após esse episódio, os jogadores do Palmeiras ficaram bem revoltados com o Cruzeiro e o Dudu, que era muito amigo do Mike, é muito amigo do Mike até hoje, não perdeu a oportunidade de vingar o seu companheiro. Número 4, Cleiton Xavier contra o Internacional. Vocês podem ver que agora já estamos indo para casos mais antigos e vamos para o caso de Cleiton Xavier contra o Internacional, que aconteceu no ano de 2016. O Cleiton Xavier aqui no Brasil, ele ficou bem conhecido jogando pelo Palmeiras mesmo. Ele chegou a ter uma ascensão legal no Figueirense, aí o Palmeiras o contratou. Jogou de 2009 a 2010 no Palmeiras, foi pro Metalist da Ucrânia, onde ficou por 5 temporadas e depois voltou ao Palmeiras, sendo campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, enfim, é que ele não é o mais conhecido da lista. O Cleiton Xavier, antes de chegar ao Figueirense e ao Palmeiras, ele jogou lá no Internacional. Ele jogava no CSA de Alagoas e o Inter o contratou. Então ele ficou com vínculo com o Colorado de 2002 até 2008. Só que jogar mesmo, ele jogou de 2002 a 2005. Depois, nos últimos 3 anos de contrato, ele foi ser emprestado para outras equipes. Enfim, jogou no Inter, acabou perdendo seu espaço, rodou e aí voltou para o Palmeiras em 2015. Em 2016, o Palmeiras brigava pelo título do Campeonato Brasileiro e tinha um jogo importantíssimo no Allianz Parque. Palmeiras contra Inter. Palmeiras brigando pelo título, Inter brigando contra o rebaixamento e precisando de qualquer maneira vencer aquele jogo. Enfim, Cleiton Xavier, ex-jogador do Inter, acabou frustrando a expectativa colorada. O Palmeiras venceu aquele jogo por 1-0, foi uma vitória muito importante e o gol do Verdão acabou sendo marcado justamente pelo Cleiton Xavier, ex-jogador do Inter. Isso aconteceu na 34ª rodada do Brasileirão, então não é que foi esse gol que rebaixou o Inter, mas foi uma derrota que acabou fazendo bastante falta pro Inter nas rodadas seguintes. Então sim, foi um gol que ajudou. Não foi o último, mas ajudou. Número 5, Wagner Love contra o Palmeiras. Eu acredito que vocês considerem a história do Marinho com o Santos como a mais pesada da lista. Mas agora pode ser que você mude de ideia quando eu contar o que o Wagner Love fez com o Palmeiras. O Wagner Love, para quem não se lembra, ele foi revelado pelo próprio Palmeiras. Ele, lá em 2002, surgiu na base do Verdão e surgiu muito bem, marcando muitos gols, mostrando ser um jogador talentoso. Então ele joga no Palmeiras de 2002 até 2004. Em 2003, inclusive, ele é peça fundamental para o Palmeiras conseguir o acesso de volta para a Série A, arrebentando na Série B de 2003. Não demora para o Wagner Love se destacar e logo ir jogar no futebol europeu, jogando pelo CSKA da Rússia. Ele fica por lá um tempo e volta ao Palmeiras em 2009. 2009 é aquele ano em que o Palmeiras perde de maneira histórica o título do Campeonato Brasileiro e termina o Brasileirão até fora do G4 para ter uma vaga para a Libertadores. Então o Wagner Love, que foi contratado para aquele Campeonato Brasileiro, acabou sendo considerado pela torcida, pela imprensa, como um dos pivôs, uma das razões pelas quais o Palmeiras perdeu um título. Tanto que teve um jogo decisivo entre Palmeiras e Flamengo no antigo Palestra Itália, em que quando o jogo está 0-0, o Wagner Love bate um pênalti para fora. Depois o Flamengo vence aquele jogo com 2 gols do Petkovic e vai chegando ali para, no fim, levar o título do Brasileirão. Então ali muitos torcedores do Palmeiras já começaram a torcer o nariz pro Wagner Love. Acontece que depois que acabou esse empréstimo dele do CSKA no Palmeiras, ele foi emprestado pro Flamengo. E lá também criou uma identificação muito legal. Montou o Império do Amor com o Adriano Imperador, enfim, jogou muita bola por lá.
E em 2012, curiosamente, o Palmeiras brigava contra o rebaixamento. Tinha um time bastante limitado. Na 36ª rodada, o Palmeiras, ainda lutando pela permanência, vencia o Flamengo pelo placar de 1-0. Até que ali, no finzinho do jogo, quase no último lance, Wagner Love chuta, a bola desvia no zagueiro e entra. Wagner Love acabou rebaixando o clube que o revelou, o clube que ele teve chance de conquistar mais um título, que foi o Brasileirão de 2009, e é por isso que até hoje, muitos torcedores do Palmeiras simplesmente detestam o Wagner Love. Ainda mais que depois que ele ajudou a rebaixar o Palmeiras jogando pelo Flamengo, ele teve 2 boas passagens pelo maior rival do Palmeiras, o Corinthians. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses 5 casos que eu trouxe de jogadores que ajudaram a rebaixar suas antigas equipes, qual caso você achou o mais cruel? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!